Bom, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos estudar os diferentes tipos de solo. Começando a ler. Além da cor da água e do ar, o solo apresenta alguns componentes básicos como areia, argila e silt, também chamado de limo. A quantidade desses componentes define o tipo de solo. Compare nas imagens a seguir o tamanho das partículas de cada componente de solo. Então aqui, pessoal, nós temos a areia, o silt e a argila, tá? Nós podemos ver que a areia é bem mais soltinha, o silt é bem mais juntinho e são bem pequeninos, e a argila é juntinha também e já não é tão pequena e junto como o silt, tá? A areia é a maior partícula que compõe um solo, podendo ser vista a olho nu. Embora um grão de areia seja pequeno para nós, ele é grande perto dos demais grãos que compõem o solo. Observe na imagem das partículas que cada componente do solo, que é o espaço entre os grãos de areia, é maior. Dessa forma, há mais espaço para a passagem de água e ar. Como a água passa facilmente entre os grãos de areia, levando juntos os nutrientes, esse tipo de solo normalmente não apresenta muitas plantas. Ou seja, pessoal, para uma planta se fixar no solo, ela precisa de nutrientes. E como a areia é bem separadinha, a água leva e traz o nutriente muito fácil, leva e traz embora muito fácil o nutriente. Então, não é comum ter muitas plantas. Aqui nós temos, pega um punhado de solo, umedeça com água e tente fazer uma bola. Se você não conseguir fazer uma bola, o componente em maior quantidade é a areia. Se formar uma bola solta que desmorona quando espremida, o solo é constituído principalmente por silt. Se formar uma bola compacta que possa ser modelada, ela é rica em argila. Então, pessoal, aqui está falando, ao pegar areia nas mãos, é possível perceber que ela é áspera. E aqui nós temos, você já observou a água do mar? Você já observou que a água do mar se infiltra com facilidade na areia da praia? Realmente, pessoal, a água do mar ela vem, entra na areia e vai embora rapidinho, sem muita dificuldade. A argila é a menor partícula que compõe o solo, não podendo ser vista a olho nu. Como os espaços entre os grãos de argila também são pequenos, a água tem dificuldade para passar entre eles. Por isso, os solos arginosos retêm, ou seja, ficam com muita água e encharcam-se facilmente, formando barro. Após um período de chuva, é comum que a água fique empoçada em solos argilosos. A argila forma torrões quando está seca, mas quando está molhada é muito pegajosa, ou seja, essa aqui é a argila seca. Entre os componentes do solo, o silt é uma partícula do tamanho intermediário entre a areia e a argila, ou seja, entre a partícula da areia e da argila fica a partícula do silt, que é o meio. Solos ricos em silt retêm água e ar na quantidade ideal. Por isso, este componente está presente em solos férteis. Esse tipo de solo é rico em matéria orgânica, contendo grande quantidade de humus. Pessoal, humus é o produto da decomposição de restos de animais e plantas. Decomposição da matéria orgânica. Aqui nós temos uma plantação e temos um box do lado que fala: o silt compõe os solos que são adequados para o desenvolvimento das plantas. A capacidade de deixar a água passar ou de retê-la é conhecido como permeabilidade do solo. Então, ou seja, a areia, ela deixa a água passar com facilidade. Então, ela não é permeável ao solo, não tem uma grande permeabilidade. Já a argila retém muita água. Então, a argila tem grande permeabilidade. E o silt tem permeabilidade adequada para que haja plantações e que deixam o solo fértil. Ao pegarmos um solo rico em silt nas mãos, podemos perceber que ele é fofo. Então, essa é uma característica que deixa o silt, que deixa o solo fofo, é o silt. Agora aqui, pessoal. Leia as informações
sobre os diferentes tipos de solo e assinale as alternativas corretas. Depois, recorte as imagens da tira lateral e colhe nos espaços correspondentes a cada tipo de solo. Então, aqui nós temos o solo rico em areia. Qual dessas informações é verdadeira sobre o solo rico em areia? Pessoal, o solo rico em areia é um grão maior do que o silt? Sim. A areia fica numa escala de 3, a areia tem o grão maior. Então, o grão da areia é maior que o silt. É áspero? Sim, se a gente pegar a areia e sentir, vamos perceber que ela é áspero. Ela é rica em nutrientes? Não, porque ela não tem uma alta permeabilidade. A água leve traz os nutrientes com muita facilidade. Nele, as plantas se desenvolvem com facilidade? Não. Então, aqui nós vamos recortar qual é a areia, pessoal. Qual dessa aqui é a areia? A areia dessas 3 mãozinhas. Essa é a areia e essa é a areia. Argila. Solo rico em argila. A argila é o menor grão que compõe o solo? Sim, nós temos aqui, ó. Em uma escala, nós temos a areia, o silt e a argila. A argila é o menor grão que compõe o solo. Quando molhado, torna-se pegajoso? Sim, ela fica bem grudenta. Encharca-se com facilidade? Sim. Aqui no texto fala. Como o espaço entre os grãos de argila também são pequenos, a água e o ar têm dificuldade de passar entre eles. Por isso, os solos argilosos retêm água e encharcam-se facilmente. É ideal para o desenvolvimento das plantas? Não. O ideal é o silt. Pessoal, qual desses aqui é a argila? É essa e a quinta imagem, a marronzinha, meio vermelhinha. Rico em silt. O silt é um grão maior do que a argila? Sim, porque numa escala de 3, o silt é o do meio, intermediário. É pobre em nutrientes? Não. Não possibilita a passagem de água e ar entre os grãos? Por mais que seja o ideal, mas ele possibilita sim. É o mais adequado para o desenvolvimento das plantas? Sim, porque ali é onde ele deixa o solo com bastante nutrientes e é onde eles acabam, a plantação acaba fluindo. Então aqui, pessoal, essa é o silt e esse é o silt. Opa, perdão, esse aqui é o silt. 2. Sobre os diferentes tipos de solo, assinale V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. A. O solo rico em argila se encharca com facilidade? Sim, verdadeiro. B. O solo arenoso possibilita que a água passe facilmente entre os grãos de areia? Sim, usou o exemplo da praia. C. O solo arenoso é rico em matéria orgânica? Falso. O solo rico em humus é o mais adequado para o desenvolvimento das plantas, pois contém muitos nutrientes? Sim, que é o solo rico em silt. E. O solo argiloso possibilita que a água passe facilmente entre os grãos de argila? Falso, porque o solo arginoso ele não permite isso. Ele retém muita água, então onde ele fica grudento. A xilogravura é a arte de fazer gravuras em garrafas utilizando areia colorida. O interessante é que muitas cores de areia são naturais. Então aqui, pessoal, nós temos a xilogravura e também a praia do Morro Branco em Beberibe, no Ceará. A. De onde vem a areia utilizada para fazer as gravuras das garrafas? Pessoal, a areia se forma pelo desgaste das rochas, que ocorre pela ação do vento, da chuva e do calor. B. Como você explica a diferente existência de cores de areia? Pessoal, a cor do grão da areia é determinada pelos minerais presentes na rocha que originou. Por exemplo, se a rocha é rica em quartzo, a areia é branca. Se apresenta muita mica, a areia fica escura. C. Cite 2 características da areia. A areia, pessoal, ela é áspera e possui pouca capacidade de reter a água. Ou seja, a água entra nela e vai embora facilmente e é a maior partícula que compõe o solo. D. Desenhe sua própria xilogravura na garrafa, representada a seguir. Então, aqui é uma proposta para desenhar. Aqui nós temos exemplos de xilogravura e aqui é uma proposta para desenhar uma xilogravura.